Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Nós estamos há algumas semanas meditando o 8º artigo da nossa profissão de fé, creio no Espírito Santo. E na última semana nós encerramos a nossa meditação sobre o Espírito Santo na plenitude dos tempos, ou seja, durante o tempo da missão de Jesus Cristo. E hoje nós vamos encerrar a nossa meditação sobre o Espírito Santo, falando sobre o Espírito e a Igreja nos últimos tempos. Tudo tem seu início no dia de Pentecostes, o fim das 7 semanas pascais dos judeus, e depois também se tornou o fim das 7 semanas pascais dos cristãos. No dia de Pentecostes, a Páscoa de Cristo, ela se realiza na efusão do Espírito Santo, que é manifestado, dado e comunicado como pessoa divina. Jesus, o Cristo, o Senhor, da sua plenitude, derrama em profusão o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito, foi revelada plenamente a Santíssima Trindade. A partir desse dia, o reino anunciado por Cristo está aberto aos que creem nele. Na humildade da carne e na fé, eles participam já da comunhão da Santíssima Trindade. Por sua vinda, e quando nós falamos da vinda do Espírito Santo, nós não falamos apenas daquele derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, mas uma vinda que não cessa, uma vinda que é constante sobre a Igreja. Por essa vinda, o Espírito Santo faz o mundo entrar nos últimos tempos, o tempo da Igreja. O reino já recebido em herança, mas ainda não consumado. Nós temos na primeira carta de São João, capítulo 4, tanto no versículo 8 quanto no versículo 16, uma afirmação que nos faz entrar no mistério mesmo de Deus, a revelação de quem é o nosso Deus, o que é o nosso Deus. Deus é amor. E o amor é o primeiro dom, ele contém todos os outros dons. Este amor, segundo São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, Deus o derramou em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Porque nós estávamos mortos, ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. É a comunhão do Espírito Santo que na Igreja restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado. O Espírito Santo, o amor derramado em nossos corações, dá então o penhor ou as primícias da nossa herança, que é a própria vida da Santíssima Trindade. Amar como Ele nos amou. Esse amor, essa caridade, é o princípio da vida nova em Cristo. E é possibilitado por termos recebido a força do Espírito Santo. E é muito interessante nós nos atentarmos a isso, porque na nossa condição limitada, na nossa fraqueza, muitas vezes nós sentimos a dificuldade ou até mesmo a incapacidade para nós vivermos plenamente o amor. Mas nós não devemos nos esquecer que quando nós nos sentimos incapazes de amar, o Espírito Santo, amor de Deus em nós, é que ama em nós. O Espírito Santo, ele nos torna capazes de realizar aquilo que por nós mesmos nós não seríamos. É por este poder do Espírito que os filhos de Deus podem dar fruto. Aquele que nos enxertou na verdadeira vida nos fará produzir o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio, frutos do Espírito que nós encontramos descritos por São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23.
Se vivemos pelo Espírito, quanto mais renunciarmos a nós mesmos, tanto mais pelo Espírito pautemos também a nossa conduta. E nesse ponto, o catecismo, ele nos recorda uma afirmação de São Basílio, que diz assim: por estarmos em comunhão com ele, o Espírito torna-nos espirituais, recoloca-nos no paraíso, reconduz-nos ao reino dos céus e à adoção filial, dá-nos a confiança de chamarmos Deus de Pai e de participarmos na graça de Cristo, de sermos chamados filhos da luz e de termos parte na vida eterna. A missão de Cristo e do Espírito Santo, ela se realiza na Igreja, que é o corpo de Cristo e também o templo do Espírito Santo. Essa missão conjunta associa, a partir de agora, os fiéis de Cristo à sua comunhão com o Pai no Espírito Santo. Assim, o Espírito, ele prepara os homens, antecipa-se a eles por sua graça, para atraí-los a Cristo. Manifesta-lhes o Senhor ressuscitado, lembra-lhes sua palavra, abrindo a eles o Espírito, ou melhor, abrindo o Espírito deles à compreensão da sua morte e ressurreição. E, ao mesmo tempo, o Espírito torna aos fiéis presente o mistério de Cristo, eminentemente na Eucaristia, a fim de reconciliá-los e de colocá-los em comunhão com Deus e, assim, fazê-los produzir muito fruto. Desse modo, a missão da Igreja, ela não é um acréscimo à missão de Cristo e à missão do Espírito Santo. A missão da Igreja é sacramento da missão de Cristo e do Espírito. Por todo o seu ser e em todos os seus membros, a Igreja ela é enviada a anunciar e testemunhar, atualizar e difundir o mistério da comunhão da Santíssima Trindade, como nós vamos ter a oportunidade de meditar no próximo artigo, a partir da semana que vem, que fala sobre o mistério da Igreja. O Catecismo da Igreja cita uma passagem de São Cirilo de Alexandria, que diz assim: nós todos que recebemos o único e mesmo Espírito, a saber, o Espírito Santo, nos unimos profundamente entre nós e com Deus, pois embora sejamos numerosos separadamente, e embora Cristo faça com que o Espírito do Pai e o dele habite em cada um de nós, este Espírito único é indivisível, reconduz por si mesmo à unidade os que são distintos entre si, e faz com que todos apareçam como uma só coisa nele mesmo. E da mesma forma que o poder da santa humanidade de Cristo faz com que todos aqueles em que ela se encontra formem um só corpo, penso que da mesma maneira o Espírito de Deus que habita em todos, único e indivisível, os reconduz todos à unidade espiritual. Como o Espírito Santo, ele é a unção de Cristo, nós já falamos disso, que Jesus é o Cristo justamente porque ele é ungido pelo Espírito Santo, e Cristo é a cabeça do corpo. Assim, o próprio Cristo faz com que esse Espírito, que é a sua unção, se difunda em todos os seus membros, para alimentá-los, para curá-los, para organizá-los em suas funções mútuas, para vivificá-los e para enviá-los a testemunhar. Igualmente, essa difusão do Espírito Santo nos membros do corpo de Cristo serve para que os fiéis sejam associados à oferta de Jesus ao Pai e à sua intercessão pelo mundo inteiro. E é pelos sacramentos da Igreja que Jesus comunica aos membros do seu corpo o seu Espírito, o santificador. Nós vamos meditar sobre isso quando nós estudarmos a segunda parte do Catecismo da Igreja, daqui a alguns meses. As maravilhas de Deus, que são oferecidas aos crentes nos sacramentos da Igreja, produzem seus frutos na vida nova, em Cristo, segundo o Espírito. Nós vamos ter a oportunidade de meditar sobre essa vida nova quando nós chegarmos à terceira parte do Catecismo da Igreja. Por fim, o Espírito Santo, ele socorre a nossa fraqueza, como nos diz a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, pois não sabemos o que seja conveniente pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis.
O Espírito Santo, ele é o mestre da oração. E nós meditaremos isso na quarta parte do Catecismo da Igreja. Então vemos que todo o mistério da Igreja, toda a vida e toda a missão da Igreja está envolvido, tudo isso está envolvido pelo dom do Espírito de Deus. Nós encerramos assim a nossa meditação sobre o 8º artigo da Profissão de Fé. A partir do nosso próximo programa, nós vamos começar a meditar o mistério da Igreja. Creio na Santa Igreja Católica, o 9º artigo do nosso credo.